Ui. Que foi isso, hein, gente? Que foi isso? Que jogo foi esse? Eu acho que a gente tem que separar ele por duas partes. Antes de mais nada, né? Fui na veia, feliz pelo resultado, decepcionado pelo desempenho, bastante decepcionado pelo desempenho, muitas coisas para criticar, poucas para elogiar, mas o Fluminense venceu o Juventude, a gente esperava um jogo muito mais tranquilo, muito mais fácil, coisa que não aconteceu, mas o Fluminense com essa vitória cola no Botafogo, querendo ou não. O Botafogo agora tem 43, o Fluminense tem 41, o Bahia próprio perdeu hoje também. O Botafogo e o Bahia perderam, o Fluminense tem a mesma coisa de jogos do Bahia, mas tem um jogo a menos que o Botafogo e já está a 2 pontos do Botafogo, então eu acho que como positivo eu enxergo isso. Esse resultado dele foi excelente, porque era obrigação o Fluminense vencer, como era obrigação vencer o Corinthians, enfim, como era obrigação vencer o Sport, o Fluminense não venceu, mas dessa vez venceu. E diferentemente da última atuação do Maracanã, que foi muito boa, o Fluminense jogou muito bem, eu acho que talvez tenha o dedo de um jogador dessa atuação ter sido muito boa também. Então, vamos falar desse jogo, falar do péssimo jogo que o Fluminense fez. Eu até vou olhar a estatística aqui, e realmente é isso, que me assusta bastante. Caraca, mano, que isso. Meu Deus. As estatísticas são assustadoras. Mas vamos lá. O Fluminense ele começa mal o jogo. O Juventude ele pressiona, ele tenta um instinto inicial pressionar bastante, tenta fazer com que o Fluminense não consiga sair e criou uma ou outra chance. Eu não lembro de ter acertado o gol, eu não sei, não me lembro assim do Juventude ter acertado o gol nesse sprint inicial. Depois disso, o Fluminense consegue equilibrar e ficar mais com a bola, mas os pontas de uma partida muito ruim. O Canóbio errou praticamente tudo que ele tentou. O Lima não é realmente um articulador, um jogador para entrar no segundo tempo, já com um time mais cansado, pelo menos na posição que ele entrou hoje, né? Porque não conseguiu somar praticamente nada. Tinha momentos que era para acelerar, ele não conseguia. Mas eu não vou nem falar da partida do Lima em si. Eu acho que a partida do Canóbio e do Senna foi abaixo, a partida do Cano foi muito abaixo, a partida do René também muito ruim. Samuel Xavier deixando muito espaço na defesa, não teve uma cobertura boa. O Juventude conseguiu ter muitas oportunidades, tanto na esquerda quanto na direita. Enfim, e não vou falar que o Juventude mereceu sair com a vitória no primeiro tempo. Acho que ninguém mereceu nada nesse primeiro tempo. Eu sei que eu lembro de grandes chances do Fluminense. Lembro de chute para fora, chute mascado, mas lance de perigo mesmo, eu não lembro. Eu acho que no jogo inteiro do Fluminense não teve. Foi uma partida baixo nível demais. Volta pro segundo tempo e ele não mexe no time. O time que já não vinha respondendo. O próprio Canóbio não vinha respondendo. O Serna também não. Era jogo pro Riquelme. Poderia ser talvez jogo pro Lescano. Não sei. Esse jogador não joga. E eu acho que pro jogo de hoje poderia fazer sentido, mas ele não entrou mais uma vez. Aí com 15 minutos ele mexe. E mexe mal demais. Bota o Gabriel Fuentes e bota o John Kennedy. Eu acho que botar o Gabriel Fuentes e o John Kennedy nem é tão ruim. Só que eu tiraria o Cano. O Cano, ele não jogou nada. Ele não conseguiu somar em nada nesse jogo. Foi muito mal. Creio que não seja merecedor hoje da titularidade. E foi muito mal. Não gostei da partida do Cano. Muito mal mesmo. O John Kennedy entrou e conseguiu somar mais no ataque. O Gabriel Fuentes, eu também entendi a entrada dele. O René é um lateral que não tem capacidade muito grande de apoiar. Só que o Fluminense não explorou o Gabriel Fuentes tanto assim, tentava demais pela direita, também não era muito inspirado. O Samuel Xavier tentava centralizar jogadas, só que ele tirou o Lima para botar o John Kennedy. Ele matou o meio de campo, o 4-2-4, que o São Paulo não falava tanto, e o Fluminense virou uma bagunça, tentava lançar a bola na área, tentava jogadas de tabela, errava, não conseguia fazer nada, nem finalizar de fora da área, não conseguiu levar perigo nenhum pro gol do Jandrei. A gente tem que destacar, né, que o Juventude, eu acho que agora tem menos 31 de saldo, e eu não enxergo o Juventude com uma boa defesa. O Juventude levou 5 do Flamengo, levou 5 do Fortaleza, levou 4 do Vasco, enfim, eu não lembro agora quem o Juventude levou goleada, mas levou goleada atrás de goleada, tomou muitos gols nesse campeonato do Juventude. E o Fluminense não conseguia furar uma defesa que é extremamente frágil, um time que provavelmente vai ser rebaixado muito mal. E a gente pensa que o time ele conseguia produzir ofensivamente por causa do Lúcio Acosta. Um jogador que pensa diferente, um jogador que tem coragem, um jogador que vai para cima. Porque a gente enxerga que o Lima não é um jogador corajoso.
o Serna e o Canóbio não conseguiram acertar nada. O Canóbio, principalmente, que vinha muitas bolas no pé dele, ele errava tudo, perdia domínio, tentava driblar e se embaralhava todo. Enfim, muito abaixo a partida do Canóbio. Os pontos foram muito mal, eu acho que também por isso. Quando quando os jogadores não jogam bem, não tem ninguém que desequilibre. E é isso que faz falta no time do Fluminense. São excesso de jogador médio, jogador mediano, jogador que não consegue fazer a diferença com uma maior regularidade. São jogos pontuais. Esse é o maior problema do elenco do Fluminense. Foi muito mal montado pela direção, pelo planejamento, que visou a temporada com o Mano Menezes, depois com o próprio Renato, e o Renato saiu, e agora tá com outro treinador que passou um recado péssimo, né? Foi muito mal hoje. Não gostei nem um pouco do Zubeldia hoje. Enfim, deveria ter dado chance para jogador da posição. Eu não acho que o Lescano vai revolucionar a camisa 10 do Fluminense, mas ele pelo menos tem uma característica de um meio atacante, um jogador que tem um potencial de armação maior. E a entrada da área do Fluminense ficou nula com a ausência de um jogador ali. O John Kennedy voltava, mas eu não acho que o John Kennedy seja o jogador para ser o armador. Ele pode ser mais um jogador para voltar, para ter dois, e um atacante fixo na frente. Beleza, aí tudo bem. Mas ele ser o cara que tenta voltar, que vai para o lado, vai para o outro, não acho que faça sentido. Ele mexe depois com o Riquelme entra no lugar do Serna. Eu discordo tipo assim, o Serna também estava cansado, mas eu discordo do Canóbio ter demorado muito para sair. Não fez uma partida muito fraca, e demorou demais para sair. Enfim, ele bota o Riquelme também não dá aquela desenvolvida também, mas tenta, perde muito a bola. Teve uma falta que ele sofreu que o árbitro não deu, um árbitro fraquíssimo, também horroroso. O time do Juventude reclamando que o Jandrei reclamou, né, que faltas pro Juventude ele não deu, mas faltas pro Fluminense também não deu. Ele é um árbitro horroroso. A gente olha a média de cartão dele, tem média de 6 cartões, 5 cartões, enfim, acho que 5 no brasileiro. Horrível. Árbitro que amarela muito, árbitro que pica o jogo, árbitro que não consegue ter o controle do jogo, não tem coerência, tem hora que é falta, tem hora que não é, ele não dá. Enfim, e o Jandrei reclamar é chover no molhado, enfim. E eu também não acho que ele errou em lance capital. Eu olhei o replay do gol, até agora não vi nada que causasse o surto coletivo do Juventude. Enfim, para terminar, eu vou falar, aí aos 36 ele bota o Soteldo e o Everaldo, aí eu achei matou, acabou o time. E acabou, virou uma bagunça, virou tentativa de chuveirinho, tentativa de jogador fazendo alguma coisa. No final do jogo, o Riquelme, faltando 1 minuto pro jogo acabar, o Riquelme recebe livre na área, entra na área, só que ele é canhoto, a direita é ruim, ele vai dar na mão do Jandrei. Só que o Jandrei, por isso que ele vai reclamar da arbitragem, porque o senhor Jandrei fica com a bola por mais de 8 segundos e cede o escanteio pro Fluminense. Ele demorou, ele fez a cera errada, foi burro, enfim, não teve leitura, achou que fosse impune, a arbitragem também é uma bagunça, tem hora que pune a questão do escanteio, tem hora que não, é meio aleatório. Acho que foi a primeira vez pro Fluminense isso, ou a segunda, talvez contra o Botafogo, não sei, não lembro, mas teve o escanteio, muito mal batido pelo Soteldo, porque ele é horroroso, chega uma bagunça, a bola vai pra direita, John Kennedy toca no Riquelme, o Riquelme cruza, o Thiago Silva ele tem um enrosco com o zagueiro, mas eu não acho falta, ninguém do Juventude reclama, eles reclamam depois, e o Thiago Silva dá um voleio maluco, a bola, eu achava que ia pra fora, ela encobre o Jandrei também não acredita que ela vai entrar, o Fluminense faz um gol salvador, milagroso, aos 98 a 53 minutos do segundo tempo, talvez seja o gol mais tardio da história do clube no Brasileiro, uma insanidade, que eu fiquei louco no gol, foi um gol pra descontrolar, porque gol no último lance, um jogo estressante, que o Fluminense não jogou nada, ia perder 2 pontos pro Juventude, que é um time que provavelmente ia ser rebaixado, muita frustração, muita loucura, e extravasa, o torcedor tava lá também, extravasa, porque foi um jogo horroroso, e o Fluminense pelo menos venceu. De lição que dá pra tirar desse jogo é talvez uma dependência do Acosta, talvez uma carência no elenco, talvez não, uma carência no elenco, a gente já enxergou isso diversas vezes. Enfim, não vou criticar muito a defesa, não. Acho que a defesa foi pontual os erros, o lance na bola da trave de Juventude é para enlouquecer qualquer um. Thiago Silva acho que mereceu o gol, enfim, um jogador que tentou liderar o time. Mas o Freitas, Jesus, que jogador horrível. Enfim, é muito jogador ruim. Enfim, não tem muito mais o que falar. Dá pra gente falar da classificação, como eu falei já no início, o Fluminense se aproxima do Bahia, se aproxima do Botafogo. Eu acho que vejo como positivo, pelo menos em termos de tabela, o Fluminense conseguir se aproximar desse G6. O Mirassol deu uma distanciada, mas enfim, eu continuo com a minha tese que o Mirassol em algum momento vai ter um momento de queda. Vamos lá, sequência Fluminense agora, pra gente fechar. Pega o Vasco, esse jogo é fundamental, nem só em termos de tabela, porque o Vasco até tá próximo,
mas em termos de motivação, de mental. Se perder pro Vasco, se for humilhado pelo Vasco, se jogar mal de novo e perder, vai custar caro, e o time deu sinais de que vai jogar mal. Vamos ver se o Lúcio volta, vamos ver se o ímpeto da equipe também muda. Mas esse jogo é fundamental, porque ele é o gostinho, né, a prévia da semifinal. Então, a gente tem que enxergar como um jogo decisivo, que o Fluminense precisa se manter soberano contra o Vasco, para conseguir na Copa do Brasil também algo diferente. Depois pega o Internacional em casa, outro jogo que, na minha visão, é praticamente obrigatório o Fluminense vencer. Enfim, mas é isso, foi muita frustração, o elenco do Fluminense é muito bosta, irrita demais os jogadores, eles são bem medianos, não tem jogador assim que consiga decidir. O Thiago Silva decidiu hoje, até porque é um jogador diferenciado, mas ele é zagueiro, e um zagueiro não define todos os jogos sempre fazendo gols. Não existe isso. Se ele fizesse isso, ele era atacante, ele não era zagueiro. É outra posição. O Fluminense precisa remontar tudo pro ano que vem e torcer muito pro Lúcio Acosta voltar e para atuações dos jogadores que são medianos crescerem em jogos que o Fluminense precise deles. Enfim, vitória fundamental, mas uma atuação horrorosa. É isso então, galera. Aproveitar, né? Aproveitar. Tava com saudade de ver, mas isso aí eu não tava com saudade, não. É isso, galera. Até a próxima. Valeu!